Olá, paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem, que você esteja disposto, mais uma vez, a meditar na palavra do Senhor, que você tenha uma mente transformada, que você tenha um coração engajado em propagar o reino, as verdades de Cristo, a doutrina do Senhor Jesus. E hoje eu estava aqui meditando no livro de Lamentações, que foi escrito pelo profeta Jeremias, e algo me chamou muita atenção, porque Jeremias ele exorta o povo a se arrepender dos seus pecados, para que eles pudessem alcançar a salvação e para que eles pudessem buscar a Deus. Porque nós sabemos que, de alguma forma, enquanto nós não reconhecermos os nossos pecados, fica muito difícil de alinharmos ali um relacionamento real e sincero com Deus. Enquanto a gente não olha para as Escrituras e se enxerga nelas, enquanto a Escritura não tem efeito sobre as nossas vidas, enquanto o texto bíblico não é elaborado aqui dentro, transformando a nossa mente, transformando o nosso coração, fica inviável buscar a Deus. Porque Deus ele quer um coração quebrantado, Ele quer um coração redimido. Deus ele espera de mim, de você, a conversão, a metanoia. É óbvio que nós não conseguimos por nós mesmos. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo ele atua na medida em que conhecemos as Escrituras Sagradas. Então nós precisamos desse esforço diário de nos mantermos conectados pela palavra. Nós somos os ramos, Jesus é a videira. Sem Ele nada podemos fazer. Ele é o Verbo, Ele é a palavra, Ele é a profecia encarnada, Ele é o cumprimento de toda a palavra de Deus. Então assim fica praticamente impossível desejarmos um relacionamento com Deus de santidade, de lealdade, de fidelidade, enquanto nós estivermos mergulhados nos nossos pecados, nas nossas opiniões pessoais, enquanto nós não decidirmos olhar para dentro de nós mesmos, consultarmos os nossos pensamentos, o nosso coração e pedirmos para que o Espírito Santo ele possa ministrar em nós, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque infelizmente não dá para buscar a Deus nessas condições, porque não vai surtir efeito. Se nós não estivermos com o nosso coração decididos, com o nosso coração decidido, melhor dizendo, a esse enfrentamento em relação ao pecado, se nós não estivermos dispostos a obedecer a santa palavra de Deus, fica inviável buscar a Deus. Por que nós vamos buscar a Deus se não queremos obedecer? É o mesmo que procurar um emprego sem disposição para trabalhar, querendo apenas o salário no final do mês. Ninguém vai nos empregar nessas condições. Ninguém. Então, Deus também, Ele quer de nós esse compromisso, esse comprometimento. Então, nós não vamos conseguir manter um relacionamento sincero, digno, reto, no padrão do reino, com esse Deus que é santo, se a gente não reconhecer o nosso pecado, se a gente não, meditar na santa palavra todos os dias. E por mais que Deus seja um Deus de misericórdia, nós nunca encontraremos a misericórdia de Deus enquanto não examinarmos a nós mesmos, enquanto não olharmos para dentro do nosso coração, enquanto não confessarmos o nosso pecado. E não basta reconhecer e confessar, nós temos que abandonar a prática do pecado. Nós temos que começar a denunciar tudo aquilo que está errado dentro de nós, porque começa por nós. Quando a palavra ela chega no meu coração, ela tem que causar um efeito aqui dentro, e sair por aqui. Por quê? Porque nós temos que dar testemunho de Cristo, nós temos que dar testemunho do poder que esse Deus tem para a nossa salvação, através da palavra, através da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então, se nós de fato queremos obter essa misericórdia, uma coisa é certa: temos que reconhecer o pecado, confessar o pecado, abandonar o pecado, clamar a Deus, buscá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força. E
assim, nós temos que ter esse coração disposto no sentido de nos desarmarmos em relação a Deus, de irmos à presença dele, reconhecendo que nós somos falhos, pecadores, insensatos, tolos, miseráveis, né, pobres, nus. Então, assim, vai ficar bem complicado, porque Jesus está voltando. E uma coisa que eu tenho percebido é que muitas vezes, assim como esse povo aqui de Israel, né, eles clamavam a Deus e não obedeciam. Pediam orientação, mas não obedeciam. Nós temos que ter essa disposição para a obediência, porque muitas vezes Deus fala conosco, Ele revela o nosso pecado e a gente até confessa, mas vira e mexe a gente volta para o Egito, vira e mexe a gente volta às velhas práticas, porque é mais fácil ser aceito quando está todo mundo indo na mesma direção. O problema é quando nós queremos ir na direção contrária daquilo que o mundo nos impõe, daquilo que a religião nos impõe. Porque muitas vezes nós cumprimos, né, ali a liturgia do culto, prestamos ali, né, o nosso culto, e é para nós mesmos. A gente ora em favor de nós mesmos, a gente canta para nós mesmos. Então nós temos que ter esse cuidado, nós temos que meditar, nós temos que colocar o nosso coração na rocha, que é Cristo, que nós possamos, né, nos lamentar pelo nosso pecado, chorar pelo nosso pecado, sentir vergonha pelo nosso pecado, assim como Jeremias fez. E não somente pelo nosso pecado, mas também pelo pecado do povo. Quando nós vemos uma pessoa em pecado, que possamos ter um coração disposto a orar por essa pessoa, a interceder por essa pessoa, principalmente pela liderança, principalmente por aqueles que são novos convertidos, principalmente pelos da nossa família, né? Porque Deus, Ele tem poder para salvar, mas nós precisamos, além de orar, também estudar as Escrituras e ensinar os preceitos bíblicos, as doutrinas de Cristo, toda a verdade, né? A gente não deve defender temas com base em alguns versículos. O povo perece por falta de conhecimento. E nós que amamos a palavra, né, que estudamos a palavra, que meditamos na palavra, como estamos fazendo agora, nós devemos aprender, reter o que é bom, né, e ensinar, a propagar o Evangelho da Graça. Esse Evangelho de um Deus que é justo, que é santo, que é amor, que é misericórdia, mas que também é juízo. Então nós devemos ter cuidado para não zombarmos de Deus quando a gente começa a achar que a gente vai pecar e que Deus não vai tomar providência. Porque muitas vezes Deus nos leva para lugares de uma dor profunda para que nós possamos ter a consciência de que nós estamos em pecado. E Ele realmente abre mão até que a gente consiga, de uma forma às vezes até sofrida, reconhecer que Ele é Deus, que nós estamos errados e que Ele nunca muda, porque Ele é santo, Ele é correto, Ele é justo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.